Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, aqui vai a segunda parte de entrevista com um exorcista, até arrepia os ossos, Padre Vince Lampert. Ok, meus irmãos, eu terminei o vídeo número 1 com este parágrafo, dizendo que as coisas que o padre usa para fazer o exorcismo, tipo a água benta, o crucifixo, você sabe que não há poder nessas coisas, nós sempre apontamos para algo maior, Jesus Cristo, Ele é que é o exorcista. Ele não é somente um espectador durante a oração, ele é a peça principal. Eu não tenho nenhum poder ou habilidade. Se as pessoas possuídas, se eles dependessem de mim, como pessoa, estaríamos todos em apuros. Mas se estamos contando com o poder e a autoridade de Jesus Cristo, que Ele deu à Igreja, e isso é mostrado através dos seus ministros, essa é a mentalidade certa para termos. Exorcismo pode ser realizado por não católicos, mais da metade das pessoas que me contatam não são católicos. Elas podem vir de outras tradições religiosas cristãs e outras religiões, e às vezes sem nenhuma formação religiosa. Mas o exorcismo é o ministério da Igreja, por isso a Igreja ajuda a qualquer pessoa que peça ajuda, porque mais uma vez, isso é um ministério de caridade e um ministério de compaixão. E agora o Cameron pergunta, então eu acho que muitas pessoas são provavelmente, pelo menos as que estiverem assistindo este show agora mesmo, muitos de vocês que estão céticos sobre a possessão demoníaca em geral, como é que você os convencia a alguém que é cético sobre esta coisa? Tipo, você já esteve, vamos supor que você esteja inventando essas histórias para chamar a atenção. E o padre diz, bem, tudo depende de onde você começa. Se você é uma pessoa de fé, acreditando que está vendo, mas se você não tem fé, então você diz que não acredita no que está vendo. Isso vem dos dois ângulos diferentes. Mais uma vez, as bases que eu tenho é que a Igreja está constantemente ensinando, constantemente através destes 2000 anos. E ela diz que o diabo é algo personificado no que chamamos de diabos, e estes também anjos caídos. O mal não é somente o tratamento da humanidade e os outros. Não é apenas algo que é feito por nós, mas existe algo personificado no mal, ao qual chamamos de diabo, espíritos diabólicos, e a Igreja constantemente ensina sobre isso, e isto é apoiado pelas Sagradas Escrituras. Ok, o Cameron então diz assim, ok, tens feito parte de que essas pessoas estão possuídas de demónios, se é que existe realmente possessão de demónios. São os demónios que fazem essas coisas sobrenaturais, as quais tu mencionaste acima, aqueles 4 critérios. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas é os olhos voltados para trás, a boca esgomada, rosnando como animais, rastejando, etc. Mas qual é o exemplo de alguém que explicitamente tem um demónio, tem essas tais coisas sobrenaturais, tipo falar em línguas, mesmo até levitar? Você já viu histórias de levitação? Alguma coisa já aconteceu que você visse pessoalmente? Então o padre diz assim, o mais importante é saber que o demônio pode trabalhar na mente das pessoas e na imaginação. E, portanto, o verdadeiro desafio é quando essas manifestações acontecem. O demônio está trabalhando na mente dos que estão lá, na mente e na imaginação também. Estas coisas realmente acontecem. Ou será o demônio que está causando que a veja e os outros não estão vendo? Por isso é que os exorcistas são treinados para não se concentrarem nessas coisas. Mas você está certo, há alguns exemplos de manifestações, nós já mencionamos algumas delas, que são os olhos revirados para trás da cabeça, espumando pela boca, exibição de força super-humana. Eu já vi demônios pegarem em cadeiras giratórias de metal, com apenas uma mão e levantando elas acima da sua cabeça, e a pessoa que fez isso não pesava nem 100 libras. E eles falavam em línguas que eles próprios não conheciam, falando em latim e grego antigo. Outros exemplos são pessoas escorregando no chão como uma cobra.
Todas essas coisas foram feitas para instalar medo. Eu pessoalmente já testemunhei alguém levitando. Os irmãos, levitando quer dizer levantar-se do chão. Eu fui buscar uma foto para que você possa ver melhor o que é que quer dizer levitando. Levitando é isso assim, nos shows, especialmente de magia, nós vemos as pessoas levitando, portanto levantando-se do chão, parece que elas estão voando, assim fica mais ou menos assim. E eu quero dizer a vocês que nestes shows de magia em que aparecem as pessoas levitando, você pode não acreditar, mas aquilo é nada mais nada menos do que possessão demoníaca. Vamos então ver. Pessoas compartilham histórias sobre uma vez que um demônio se manifestou e ele rastejava-se pela parede acima como se fosse uma aranha. E novamente essas coisas são feitas para instalar a medo. Uma das coisas que você disse é muito importante é saber a distinção deve ser feita entre a pessoa como sendo o indivíduo e as ações do demônio. Assim que tomam o corpo da pessoa, fazem deste corpo como se o corpo fosse seu. Portanto, o diabo pega nesse corpo e faz deste corpo como se o corpo fosse seu. Exorcistas são treinados para fazer a distinção da pessoa que foi criada à semelhança de Deus e agora do demônio, tratando e usando este corpo como se ele fosse o seu corpo. Agora o Cameron diz assim: vamos fazer da filosofia acerca da possessão de demônios. Como algo como isso é possível? Como é que um ser espiritual pode assumir o controle de um ser físico e torná-lo a fazer coisas? Como é que isso é possível? E o padre diz: nada acontece no mundo demoníaco que Deus não permita. Isto é verdadeira realidade. Você sabe, Deus permite que muitas coisas aconteçam. Isto não quer dizer que seja o desejo de Deus, mas Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, por que é que um demônio estaria interessado em possuir um corpo humano? A resposta está no ânimo do cristianismo. A maior coisa que Deus já fez por nós foi a encarnação, assumindo a forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Olha, já sei que isto vai trazer algum descontentamento às pessoas e as pessoas, algumas até vão desligar o vídeo agora. Quero te dizer que Jesus Cristo sempre existiu. Eu já tenho um vídeo no meu antigo canal, não sei se já pus aí. Se eu não pus, eu vou pôr de novo. Ele sempre existiu. E ele veio ao mundo realmente, portanto, tornou-se numa criança inocente, para que as pessoas vissem que ele tornou-se carne. Não acredita em encarnação, no entanto, o padre usou isso que eu acabei de dizer como se fosse uma encarnação. E então ele diz assim, ok, vamos ver aqui uma coisa. Nós sabemos que há pessoas que podem agir, como é que é dizer, através, Deus usa aquelas pessoas. A palavra do Senhor diz que abre a tua boca e eu vou falar, abre a tua boca e eu porei as minhas palavras na tua boca. E então, Deus está usando aquela pessoa, o corpo daquela pessoa. E então é este exemplo que o padre está dizendo, ok? Por isso o demônio ou o diabo que deseja imitar Deus em cada coisa e em todas as maneiras, ele acredita que também pode assumir humanos possuindo os seus corpos. E quando eles possuem os corpos das pessoas, eles usam as suas vozes para falarem, eles usam as suas mãos para fazerem gesto e usam os seus pés para andar. Mas novamente, quando o demônio toma posse do corpo, então todas as ações são definidas pelo próprio demônio. Então o Cameron pergunta assim, mas a pergunta continua, como é que um ser espiritual, um demônio, realmente toma posse de alguém e faz com que este alguém faça coisas como se eles se implantassem na alma da pessoa, é como se fossem neurônicos que eles estão mexendo. O que é que realmente acontece? Como é que isso realmente acontece? E o padre disse, não é a alma. Não pode haver uma conexão real entre uma alma e um demônio. Então é sempre na natureza física. Por outras palavras, é na carne. Por isso é que a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então é sempre na natureza física e isto remonta ao que mencionamos anteriormente. Isto acontece quando alguém cria um ponto de entrada onde eles convidam os demônios em sua vida. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, não é preciso você dizer com a tua boca, entra em mim. Se você estiver mexendo com livros, vendo filmes que não devia, lendo livros que não devia, assim como há grande poder nas Sagradas Escrituras quando são lidas,
Também há grande poder nestes livros demoníacos quando são lidos. Você está compreendendo? Ok. E uma criatura puramente espiritual não ocupa tempo e espaço como nós fazemos. Ok, nós estamos numa sala, você aí e eu aqui. O quarto está nos ocupando a nós. O espírito não é contido pelo espaço, ele contém o espaço. E o padre até começa a rir e diz, eu sei que isso pode dar até uma dor de cabeça, se pensares nisso um pouco. Sendo ele puro, o espírito, com o intelecto, a vontade, ele não é contido pelo espaço, ele contém o espaço. Por isso, quando alguém escolhe de abrir um ponto de entrada para o mal em sua vida, literalmente agora o maligno está contendo. E eles afastam-se de Deus e convidam o demônio para os conter. E é assim que as manifestações começam a acontecer. E então o Cameron diz assim, então, na analogia, o que eu estava pensando que seria como um demônio entrando, é como o demônio entrasse tipo num carro, empurrasse o motorista para o banco do passageiro e em seguida o demônio senta-se no lugar do condutor e começa a dirigir o carro, por assim dizer, sendo o carro a analogia do corpo. É algo assim? E o padre disse, sim, é isso mesmo. Quando isso acontece, por exemplo, pessoas que trabalhamos com alguns, eles estão totalmente cientes daquilo que está acontecendo neles. Eles sentem-se como se fossem prisioneiros no seu próprio corpo. Eles são incapazes de pararem o que está acontecendo com eles. Eu trabalhei com algumas pessoas que me disseram que o demônio assumia o controle total do corpo dele e eles perdiam a lembrança de tudo o que aconteceu. Irmãos, quantas vezes nós vivemos pessoas aí que matam outros e dizem, eu não me lembro de nada, eu não me lembro de nada. É exatamente isso, meus irmãos. Então o Cameron diz assim, vamos pensar em outras indicações do que poderia ter acontecido nestes casos. Por exemplo, você mencionou em levitação. O que poderia ter acontecido com esta pessoa que não fosse sobrenatural? Então o padre diz assim, ok, o que poderia ter acontecido pode ser de algo que eu acredito ter visto, porque na altura que eu vi esta levitação, a pessoa estava tremendo violentamente, e então eu a vi ela levantar-se fora da cadeira, e foi aí que eu pus a mão na cabeça e empurrei ela de volta para a cadeira. No entanto, havia outro padre na sala, e conversamos mais tarde sobre isso, e ele disse mais tarde que ele não viu nada. Ele obviamente não viu, mas eu vi. Obviamente o padre que estava fazendo o exorcismo viu algo e empurrou de novo a pessoa de volta à cadeira, pondo a mão na sua cabeça. Aquela pessoa que levantou-se da cadeira, aquela pessoa que levantou a cadeira de aço acima da cabeça com somente uma mão, mais uma vez, você estava lá sozinho? Isso é o Cameron perguntando. E ele diz, não, eu nunca faço um exorcismo sozinho. Há sempre outras pessoas, certamente lá pessoas presentes e claro, mais alguém comigo, a pessoa possuída, um amigo da pessoa possuída e um membro da pessoa possuída. Nunca é uma pessoa sozinha com o possuído. E o Cameron diz, ok, então havia mais pessoas na sala que viram este possuído pegar na cadeira acima da cabeça. E o padre diz, sim. E o Cameron diz, e não havia maneiras dessa pessoa fazer isso sem ser possuída? E o padre disse, não, pela capacidade física desta pessoa, porque isto seria impossível, a não ser que esta pessoa tivesse a adrenalina tão forte e tão alta, que naquele momento fosse capaz de fazer algo acima da capacidade normal do seu corpo. Mas outra vez é importante lembrar que o que leva a pessoa a buscar um exorcista é porque a pessoa já está num ponto em que ela já passou por avaliação psiquiátrica. Elas já passaram por avaliações físicas e estes especialistas disseram, nós não podemos explicar o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Você sabe, há pessoas que estão lidando com problemas de saúde mental e esquizofrenia, eles podem actuar com alguns dos sintomas dessas pessoas que estão sendo possuídas. E o Cameron disse, então eles têm que descartar primeiro todas as possibilidades. E o padre disse, exatamente, eu trabalhei com um cavalheiro uma vez, que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e ele não gostou necessariamente, então ele conversou com um padre e este padre o encaminhou a mim e eu me encontrei com ele e eu disse a ele, isto não é nada demoníaco, isto é um assunto realmente de saúde mental. Ele já tinha ido a um psiquiatra, a uma assistente social que foi designada a ele. Eu não quis dizer a ele logo
isto não é nada demoníaco. E então eu fiz uma sessão, uma reunião com nós 4. Era ele, o psiquiatra, assistente social e, portanto, era ele, assistente social e eu, psiquiatra. E então a assistente disse a ele, o padre diz que não estás possuído. Qual é a tua resposta? A resposta foi bastante interessante no meu ponto de vista. Ele disse assim, eu estou desapontado, porque se isso fosse um demónio, eu ia entender o porquê de agir desta maneira. E depois ele olhou para o psiquiatra e disse, tu podes me dizer que eu sofro de esquizofrenia, mas não podes me dizer porquê? E ele ainda disse, se fosse um demónio, eu teria a resposta. Por isso há pessoas que preferiam que fosse algo demoníaco, mas eu não posso dizer à pessoa o que elas querem ouvir. Eu tenho que dizer às pessoas o que eu acredito, que seja verdadeiramente o que elas precisam de ouvir. Eu sim, é verdadeiramente possessão demoníaca ou não, baseado na compreensão, no treinamento, na minha educação, ou não, isto é algo problema de saúde mental, ou então estás possuído, ou de natureza física, que precisa ser dirigida por um psiquiatra ou médico de família. E então o Cameron diz assim, eu aprecio o facto de que você está querendo, e não apenas você, mas padres em vários lugares que estão fazendo exorcismo. Eu aprecio que vocês primeiro vão para o caminho. Você tem que descartar todas as possibilidades, como você próprio disse no seu livro, que 1 em 5.000 pessoas é que são realmente classificadas como possuídas por demónios. E assim, então, a maioria das pessoas, 4.999 pessoas, que você as aponta para especialistas relevantes que são treinadas para lidarem com problemas mentais de saúde, abusos de drogas ou qualquer outra coisa que possa estar lidando. Você mesmo disse que alguns padres diagnosticam muito rápido uma possessão demoníaca. Eu tenho que fazer uma pergunta que te quero fazer, o que eu quero dirigir ao público para termos alguns... Ela disse assim, eu tenho mais uma pergunta que te quero fazer e depois eu vou dirigir as perguntas ao público. A pergunta que eu quero fazer é como você sabe, eu sou protestante, e só você pensa que os exorcistas providenciam evidências dos demónios, não só para a realidade dos demónios, mas para a reivindicação da Igreja Católica. E então o padre diz assim, bem, a minha primeira resposta seria de que a Igreja Católica certamente não tem um monopólio da prática de exorcismos. Isso é um direito litúrgico dos católicos e então nós temos uma maneira prescrita para ser realizada. Mas claro, exorcismos podem ocorrer em outras tradições cristãs. Ele diz assim, nós realmente temos o nosso foco não é no exorcismo, é mesmo na própria igreja, mas eu diria que é em algo maior, é no poder de Jesus Cristo, mais uma vez. Claro que nós, quando olhamos para as Escrituras, vamos ler que Jesus mandou os seus discípulos e ele deu a eles poder para expulsar demónios e para curar doenças, que isso foi o versículo que eu usei quando eu comecei este vídeo. Jesus é que faz a distinção entre os dois. É claro, o poder de Cristo está agindo na vida de muitos indivíduos. Eu diria que muitas pessoas que eu aprendi ao longo dos anos que quando se trata da questão de exorcismos, elas correm ou recorrem à Igreja Católica, porque a Igreja Católica ainda fala prontamente e abertamente sobre a realidade do mal. No Ministério do Exorcismo, eu conheço pastores protestantes, é a minha área, que muitas vezes eles enviam as pessoas para virem falar comigo, quando eles veem que as pessoas estão possuídas. Você sabe, nós não estamos competindo, mas por um outro lado eu sempre digo às pessoas que as pessoas de maior fé nunca podem dizer, eu tenho um Deus maior que o teu, O foco não deve ser o foco deve ser sempre trazer almas para Cristo em suas vidas. E eu acho que o exorcismo é uma dessas maneiras. Eles permitem que as pessoas vejam a realidade do poder de Deus em ação na fé cristã. E depois o Cameron diz, você conhece pessoalmente algum sacerdote ou padre católico, eu vou dizer alguns amigos seus, que são céticos quanto à existência de demónios? E o padre diz, sem dúvida, o ceticismo não é lá fora da igreja, está dentro da igreja. Quando o arcebispo de Indianápolis anunciou em uma reunião de padres que ele estava me nomeando a este ministério, houve vários padres que se riram e eles disseram, eu não sabia que nós ainda acreditamos nisso. Ceticismo, isto está assim, dentro e fora da igreja.
Você mencionou, agora diz assim, o Cameron diz, você mencionou que o Vaticano, muitas pessoas católicas apontam o Vaticano como algum tipo de razão para duvidar a existência de demônios. Mas você aponta a existência de demônios e também a consistência em que é discutido em que Satanás e os demônios são mencionados mais e mais no Vaticano II. E o padre diz, eles sim, no Vaticano II eles mencionam mais a realidade dos demônios mais do que em qualquer outro conselho ecumênico da igreja que você conhece. Começando na década de 1960 e em 1972, o Papa Paulo começou a falar sobre o diabo. Os papas têm uma audiência geral todas as quartas-feiras, no qual ele começa a fazer isso para o público em geral, e eu acho que ele apanhou as pessoas de surpresa, porque muitas pessoas pensavam que a igreja já não falava sobre isso, sobre a realidade do diabo. Mas eu sempre gosto de colocá-la em uma perspectiva cristã, de que se Jesus é um nome que significa Deus que nos salva, então ele vai nos salvar do quê? Não pode salvar-nos somente de um dia mau. Eu continuo dizendo que ele nos salva de algo real e algo demoníaco, ou seja, do diabo e dos seus demônios. Ok, agora vamos a algumas, agora o Cameron diz, ok, vamos agora a algumas perguntas do público. Ele diz o seguinte, se Jesus e seus apóstolos realizaram exorcismo com relativa facilidade, por que é que os católicos exorcistas são tão prolongados? E o padre diz, nem todos são prolongados. Eu fiz exorcismo que durou 30 minutos ou menos e alguns demoram mais. Eu acho que depende da força do demónio. Também depende se a pessoa quer ou não a verdadeira libertação. E não se trata apenas de liberdade em si, da libertação em si. A pessoa tem que ser capaz de convidar Cristo para entrar nela. Eu posso dizer que aprendi ao longo dos anos que parece que exorcismos são feitos no mundo pagão para alguém que nunca ouviu falar de Cristo ou alguém que está no mundo apostólico. E isso quer dizer que eles ouviram as boas novas, mas depois viraram as costas a Cristo. Irmãos, vocês estão vendo isso? Pessoas que eram cristãs, que viviam seguindo as Sagradas Escrituras, depois viraram as costas a Deus e o diabo entrou nelas. E ele então diz assim, nós vivemos num mundo ocidental onde muitas pessoas foram criadas em lares cristãos tradicionais e não estão mais praticando a sua fé. E a minha experiência vendo que o diabo parece ter um maior controle sobre as pessoas porque elas desistiram de ouvir as boas novas e elas tinham um relacionamento com Cristo e depois elas afastaram-se dele. Eu viajei para a África do Sul há 3 anos atrás e enquanto eu lá estava eu fiz alguns exorcismos enquanto estava lá. Pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, nunca foram batizadas e quando o exorcismo foram realizados, elas foram imediatamente eficazes. E aí eu fiz uma grande distinção entre os que eu chamaria de exorcismo no mundo pagão e no mundo apóstata. Portanto, o mundo apóstata são aqueles que já tiveram na presença de Deus e apostaram-se. E o pagão é aquele que nunca viram de Cristo, mas viram e foram libertos e realmente convidaram Jesus para entrar no seu coração. E eu posso dizer que no mundo ocidental e aqui nos Estados Unidos, eu nos classificaria como um mundo apóstata, significando que realmente nós afastamos dos fundamentos cristãos. Então, o Cameron diz assim, aqui vai mais uma pergunta do Jason 909. Padre Lambert, o que você diria acerca da correlação entre um diagnóstico de psiquiatra e esquizofrenia desassociativa da identidade e posse? E o padre diz, a correlação entre os dois, então a questão seria se é sempre a possessão demoníaca ou seria um diagnóstico psiquiátrico. É possível que ambos estejam num jogo ao mesmo tempo. Esta pessoa experimenta algum tipo de episódio demoníaco que causou com a mente causou com que a mente fique fraturada com uma forma de compensar e tentar entender o que está acontecendo. Então isso é uma área muito complexa, por isso mais uma vez a Igreja Católica se volta para profissionais na área de saúde mental que nos ajudam a fazer essa distinção, porque na verdade é que realmente está-se lidando
Porque a verdade é que realmente está-se lidando com um problema de saúde mental, em que eles foram diagnosticados psiquiatricamente. E se os médicos estão ajudando esta condição, então esta condição seria realmente uma condição de natureza mental. Mas se realmente de natureza demoníaca, a medicação não fará efeito nenhum. E o Cameron disse, você já viu acontecer em alguém que esteja legitimamente possuído e foi tratado com todos os tipos de medicamentos e nunca ajudou em nada? E então, quando foi que você fez o exorcismo e ajudou imediatamente? E o padre respondeu, sim, absolutamente. Alguns dos exemplos seria do ex-exorcista de Indianápolis, em que ele ia para o hospital psiquiátrico, que ficava do outro lado da rua da paróquia, para visitar alguns residentes lá. E ele acreditava que alguns dos doentes que estavam nesse hospital eram possuídos por demônios. Mas por causa da sociedade, não sabiam o que fazer com eles, e então eles os classificavam como algum tipo de diagnóstico psiquiátrico e colocavam essas pessoas nessas instituições. O que me desafia é que eu, sendo padre, tentando encontrar pessoas na rua da saúde mental, se eu tivesse pelo menos a possibilidade aberta de que isso seria algo de natureza espiritual. Muitas pessoas com a minha experiência no campo de saúde mental, eles descartam imediatamente esta possibilidade. E então o Cameron diz assim, você não acha que fazendo isso está jogando as pessoas nas mãos do diabo? Porque muitas pessoas não pensam que isto é real. E então eles não vão ser analisados para verem se têm possibilidades nesta área. Essa pessoa pode estar possuída toda a sua vida, enquanto eles podiam ser libertados há muito tempo. O padre diz assim, e isto é a frase classificada do poeta francês, na Seta da Garrafa, do século XVII. O estratagema mais inteligente do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe. O diabo não quer estar aí realmente no centro das atenções. Ele prefere estar trabalhando nas sombras, nas periferias, para conquistar pessoas uma a uma. E se as pessoas não acreditam que ele existe, então como pode continuar trabalhando no meio delas, sob o radar, por assim dizer? Ok, o Cameron diz assim, eu vou agora fazer outra pergunta de uma moça que diz assim, existem maneiras que os demónios afligem as pessoas sem as possuírem? E se há, quais são estas maneiras? Se existe alguma maneira de as combater? E o padre diz assim, a Igreja Católica identifica 3 outros tipos de extraordinárias atividades demoníacas. Nós nos focamos muito na posse, mas, portanto, na pessoa está possuída. Mas pode haver uma infestação demoníaca, que é a presença do mal no local, pode ser associado com um objeto, pode ser uma vexação demoníaca, e esta é quando a pessoa recebe ataques físicos de um demónio, e também há obsessão demoníaca, que são ataques à mente da pessoa. Na minha experiência, 1 em cada 5.000 pode ser um verdadeiro caso de possessão demoníaca, mas há muitos casos que envolvem infestação, para onde me pedem para ir e ver lá o adereço, faço uma oração especial, uma bênção, pode ser uma casa, um escritório ou um local qualquer. Vexação, nós oramos com as pessoas que acreditam que estão sendo atacadas fisicamente. Isto quer dizer que essas pessoas podem aparecer com malhas negras, que é hematomas, marcas, mordidas, arranhões. Um dos exemplos pode-se ver no filme de Hollywood, em que pode aparecer letras escritas no corpo de uma pessoa por um período de tempo e depois eles recusam. E isso pode ser um exemplo da vexação demoníaca. Obsessão demoníaca é quando as pessoas têm pensamentos persistentes, malignos, de que possa estar na mente dessa pessoa, significando que cada experiência é filtrada pela presença do diabo ou de algum demónio. Alguém que fixa em acreditar que vê o número 666 em todo o lado, eles começam a acreditar que estão ouvindo barulhos, que o diabo está tentando pegar neles. Este tipo de coisas, eu diria que acredito que a obsessão demoníaca é o tipo mais difícil de atividade demoníaca extraordinária para se lidar com essa pessoa, e é mais complicado em si do que a possessão demoníaca. Na possessão demoníaca você tenta separar o que é da natureza psiquiátrica e da natureza espiritual, e isso pode ser tão complicado porque será que
É algo demoníaco? Ou será que é algo psiquiátrico? Ou será que é os dois brincando ao mesmo tempo? E somente tentando separar estes dois pode ser muito difícil. Embora um exorcista não seja necessário ser chamado, mas devemos simplesmente orar por essas pessoas. Ore com mais alguém, porque em última análise, o exorcista, na sua essência, o que faz a diferença é uma oração especial. É uma oração pedindo a Deus que traga alívio à pessoa que está sofrendo. Eu vou parar por aqui e depois vou fazer então a terceira e última parte para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Eu espero que você esteja aprendendo e, acima de tudo, aprendendo a não tocar nem fazer parte de nada que venha do diabo. Que você possa encher a sua vida e a vida da sua família com a presença do nosso Pai Celestial na vossa casa, nos filmes que você vê, nos jogos que você joga, e ensina os seus filhos para não tocarem em nada que não seja de Deus. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra, e não percam a terceira e última parte